Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura internacional muito interessante, uma pessoa interessante, um assunto mais interessante ainda. Antes, eu quero agradecer ao pessoal da técnica, todos os trabalhos prestados, a Maria Estela Guedes, através do seu site www.com, que nos insere diretamente no universo lusófono, e o jornalista Carlos Saldanha Mancur, que fez essa nossa ponte aqui muito interessante entre nós e a nossa entrevistada. Como eu falei para vocês, uma visita internacional, é uma amazonense que reside há 10 anos em Segóvia, na Espanha, vários livros editados, poeta, tradutora, ativista cultural e etc. Sua recente obra, Amazonidades, Gesta das Águas, ao meu modo de ver, não é somente uma boa poesia, não. É também um brado, um chamamento de atenção para o recôndito e belezas amazonenses. Eu estou falando de Marta Cortesão, que receba, por gentileza, os nossos agradecimentos por você ter despendido esse tempo todo a nosso favor. Muito obrigado. Obrigada, Ralph, Peter. É um prazer estar aqui no programa Livros em Revista. E agradeço mesmo de coração esse espaço para falar um pouquinho do meu trabalho. Estou à sua disposição. Então, vamos começar a falar do seu trabalho, ativista cultural. Parece óbvio, mas o que é o ativismo cultural? Olha, no meu caso, a gente trabalha com um coletivo de mulheres e escritoras. A gente tem o projeto Enluaradas, que a gente já está na terceira publicação de uma coletânea maravilhosa que sai agora, esse ano, em setembro, outubro, a gente já está esperando aí, que se chama O Primeiro Tomo das Bruxas, do Ventre à Vida. Esse é a terceira coletânea, e a gente também tem várias atuações. A gente tem o blog Feminário Conexões, onde a escrita de mulheres, a participação de muitas mulheres, também de colegas, homens que simpatizam com a nossa causa, com as nossas questões feministas, porque o feminismo nada mais é que esse olhar humano, né, para a vida, onde nós podemos perceber que há uma forma de vida onde a gente possa viver bem e viver de uma maneira na paz, né? Em igualdade de gênero e todas as questões políticas, sociais que envolvem todo ser humano, porque precisamos todos ser feministas, né? É uma questão política muito maior do que se arrotulado e esvaziado de sentido. Precisamos entender melhor e estudar. Então, essas questões a gente trabalha entrevistando pessoas, conversando, trazendo mulheres para escrever, para a escrita, falar do seu trabalho, e assim a gente vai levando. Tem muita coisa assim, que a gente faz que seria interessante conhecer também o nosso canal Banzeiro Conexões, que traz todas essas lives, a gente trabalha nesse sentido. Como é que chama o canal para a gente escrever aí? Banzeiro Conexões. Banzeiro. Banzeiro. Onda de rio, viu? Banzeiro é onda de rio, é do dialeto amazônico. Ah, tá. Você já ligou uma coisa com a outra, muito bem. Você, além de boa de vista, é boa de marketing também. Pode ser, né? A gente tenta. Então, vamos falar do teu livro. O que a gente... Como eu falei, ele não é só um livro com boas poesias, aliás, de um estilo de poesia diferente, diga-se de passagem, mas também fala sobre essa imensidão, essa é uma fonte quase que inexpugnável, que a gente a cada dia descobre mais alguma coisa, que é o Amazonas. Você pode, por gentileza, nos dizer... vou fazer uma sacanagem. Tem uma espequinalta nossa que implora para quando venha uma poeta, no teu quilate principalmente, escolha uma poesia para ler. Se você puder fazer essa gentileza, eu te agradeço. No final, tá? Vamos falar do livro. Perfeito.
Claro que sim, Ralph. O Amazonidade, a Gesta das Águas, ele foi um livro construído durante 4 anos de trabalho, pesquisa. Então, assim, eu me debrucei sobre alguns livros, especialmente o livro de Morovetá, um Decamerão indígena, né, do Nunes Pereira, Lendas em Nhangatu e em português, do Antônio Brandão de Amorim, o Leandro Tocantins, com o livro dele, O Rio Comanda a Vida, entre outros, e as minhas vivências, né? Eu sou amazonense, nasci em Tefé, no interior do Amazonas, cresci no município de Uarini, né? A minha infância eu passei, não era nenhuma cidade, nem comunidade, assim, as margens do rio, né? Nós vivíamos em umas terras que era da família e nós habitávamos ali, e tínhamos a convivência com algumas pessoas, né? Cada um bem distante um do outro. A gente tinha essa vida, meus pais agricultores, semi-analfabetos. Então tem toda essa vivência. Meu pai era viajante dos rios, que se chamava regatão, né? Então assim, eu vivi dentro de um barco também, muito tempo viajando com meus pais. Vivi nessas margens do interior. E esse livro, ele traz um gênero muito, apesar da gente não ouvir tanto falar, as trovas, esse é um gênero muito utilizado até hoje, inclusive tanto quanto, se eu não me engano, assim, só que pode aí combater, tá aí de lado a lado, é o haikai. Então, assim, é um gênero muito, um recurso muito utilizado dentro da literatura, que já tem quase 800 anos, né, a trova. Então, assim, a trova tem todo um estudo, são versos de 7 sílabas, né, em redondilha maior, é toda uma construção estudada, e traz esse universo da Amazônia, que fala do meu mundo e dos meus anseios, dessas vivências que a gente teve por lá, e toda essa pesquisa que está por trás de tudo isso. E por que você acha que as riquezas amazonenses não são tão divulgadas como deveriam ser? Eu acredito que a arte, a literatura, a cultura de modo geral, ela, para nós do norte, a gente teve sempre essa dificuldade, essa barreira. Então, tudo sempre se centralizou no sul-sudeste. Então, a gente tem essa dificuldade de chegar até esses grandes eixos, né? E com esses 2 anos, né, que já vamos para 3, desse período de pandemia, e essa revolução, esse boom da internet, tudo isso nos favoreceu, né, contou a nosso favor, que nós, os pequenos escritores, por assim dizer, não pequenos no sentido de inferioridade, mas no sentido de estar à margem, né, desse centro de cultura, que é o eixo Rio-São Paulo. Então, a gente teve essa percepção, se abriu para isso dentro da internet. Então, esse mundo virtual, ele abriu muito espaço para a arte. Então, nesse sentido, a gente teve essa dificuldade, e agora, com esse momento, a gente está tentando, né, chegar a divulgar o nosso trabalho. A internet traz muita porcaria, porém, abre um leque muito interessante, um mundo, um universo muito interessante para lugares onde a gente não desconhecia. Então, a ideia do programa, inclusive, é dar guarida a quem não tem chance na grande mídia, tá? E diga-se de passagem, sem nenhum jabá, tá? É bom que os speakinautas também saibam. Mas, então, o livro fala... Eu tenho aqui acesumes. O que é acesumes? Olha, o aceso, né, vem de acender, de fogo. E no Amazonas, a gente usa essa palavra como essa coisa da malícia também, né? O acesume. Então, esses acesumes, eles têm essa malícia. E quando eu lembro que a minha mãe, a gente era mocinha, né? E tudo assim, quando a gente adolescente, a minha mãe dizia: deixe de acesume, ou seja, deixe de se sair por aí, né? Então, nesse sentido, né? Essa coisa da malícia. Tem tudo a ver, né? Com essa chama acesa, né? E também, para mim, a chama da poesia, né? Então, vem com esse também,
essa carga, né, semântica muito É, forte, como eu, Bachelard muito bem fala, né, essa eu, chuva eu, poética. eu acredito que se eu fosse consultar esses meios de informação, talvez tivesse a informação, mas não tão com tanta riqueza de detalhes quanto a que você está dando, né? A Cezume Uhum. parece algo também fácil de entender, mas naturalmente o teu lá era a esperteza. Deixa de esperteza, deixa de querer me enganar, por exemplo, né? E também tem o lado, por exemplo, do namoro, né? Da paquera, essa coisa do fogo, do amor que consome, tem toda essa questão aí envolvida, dependendo do contexto, né? Sei. E desse caudal todo aqui de trovas que você trouxe, tem algum que você prefere? Eu sei que também é uma baita de uma sacanagem perguntar isso, né? É o mesmo que pergunta qual é o filho que você gosta mais, né? O Antônio ou a Maria, né? Leseira é preguiça, né? Leseira é preguiça mesmo. Leseira é preguiça, tem toda essa conotação também, né? E também tem a pilhéria, tem a coisa da piadinha, né? Também, tá tudo Você... relacionado. Bom, e você tem algum que você fala, olha, esse é meu do coração, em todas as edições eu vou reeditá-lo, por exemplo. Olha, tem um que eu gosto muito porque eu coloquei música junto com meu filho, né? A gente brincando, fazendo stories aí, a gente brincando, e eu gosto Hum. muito do que fala, é assim, das barrancas do meu norte, trago todas as bonanças, quando o peito aperta forte, abro o pote das lembranças. É É, esse aí, Raul. é bem nortista mesmo, né? É bem nortista, né? Muito legal. Tem. Muito bom. Todo o livro ele atravessa essa questão linguística. Essas palavras todas são trabalhadas dentro fora do seu contexto comum, sendo usada Fantástico. para a questão poética, da metalinguagem, a metapoética, que está muito presente no livro. E a trova, ela não tem título, né? Ela são 4 versos que dizem, contam um fato, uma história, falam de um determinado assunto e ponto. Então, cada estrofe ela está separada da outra, né? Ela é por assim dizer. E eu vou trazer aqui uma estrofinha, se eu puder falar agora, eu já Por falo, gentileza, senão. fala que nós estamos encerrando. Claro, então vou trazer aqui, olha. Teu amor causa furdunço, delírio em meus sentidos. É meu algoz, é jagunço, louca nuvem de mosquitos. E Furdunço, para você já... finalizar, a traquinagem do verso faz vaginar pensamentos. Então me entrego de certo ao falo afoito do vento. Então Lindo, são fantástico. os versinhos aqui que vocês Você podem sabe que encontrar. a primeira vez que eu vi esse termo furdunço, eu vi em Minas. Achei que era um termo mineiro e não amazonense. Eu acredito que o Brasil ele está todo costurado por linhas invisíveis que nós não conhecemos dessa língua imensa, né, pátria que é a língua portuguesa. A história do Amazonas está muito relacionada com a história dos nordestinos, né? Então, assim, os nordestinos trouxeram muito dessa linguagem para o Amazonas. Então, a gente tem muito essa relação. E acredito que o Nordeste em si, Ceará, tem ponte com o Mineirês, né? Tá? Para encerrar mesmo, tá? Sim, querido. Caboquices. O que é caboquices? Olha, lá no Amazonas, na realidade, a palavra que recorre ao dicionário é caboclo. Só que nós, no Amazonas, a gente tem essa versão, né, extraoficial, que é caboclo. E de Caboclo. caboclo deriva caboquice. E esse caboclo, que é o europeu misturado com o caboclo, com o indígena, com o autóctone dali, gerou o caboclo. E essa questão da caboquice, a gente brinca que caboclo faz caboquice, né? Então, todas essas questões relacionadas, né? Perfeito, Matutice também está relacionada a isso, também. perfeito. Menina,
Você é uma simpatia, além de tudo, um cabedal excelente de cultura. E eu te agradeço mais uma vez a visita, o dispêndio de tempo, e queiram as forças benfazejas do universo te mantenham assim, ativista, sempre em prol do benefício de terceiros. Muito obrigado pela tua presença e aguarde até a nossa próxima visita. Eu espero que você, no próximo livro, nos dê também a honra da presença. Ralph, meu querido, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Obrigada mesmo. Olha, estou aqui na Espanha, em Segóvia, para quando você retornar, que você já veio por aqui. Eu não sei, se você vier, Sim, você não sabe que pode ter meu contato, aí a gente pode ir conversando. Quem sabe tá fazer perfeito. uma visita aqui Você, no você, Apartamento não, você, não Segóvia. devia, você não devia ter feito esse convite, que já está feito. Tchau. Felicidades. Boa sorte. Tá bom, querido. Muito Tchau, obrigada. tchau. Viu? Tchau. Foi um prazer. Obrigado, tchau. Bom, pessoal, nós conversamos com essa menina fantástica, Marta Cortesão, que trouxe ao mundo esse livro muito gostoso de ler, que explica muita coisa, de coisas que a gente desconhece, particularmente do Amazonas. Amazonidades, Gesta das Águas. Eu recomendo a leitura. Meus caros, muito obrigado pela presença, paciência, audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau.